281 milhões de reais nos cofres do Flamengo. Eu poderia estar aqui muito feliz falando comemora, nação, fica feliz porque o Flamengo está bem financeiramente, o Flamengo tem esse dinheiro todo nos seus cofres, o Flamengo está tranquilo para a próxima temporada, para essa também, mas eu não estou feliz. Até porque o Flamengo fez muito feio nessa temporada e não trouxe reforços à altura para o clube. E eu não falo só de reforços caros não, gente. Até porque o Flamengo não precisa ir atrás de jogadores que custem 100 milhões, 200 milhões de reais. Não. O Flamengo precisa de jogadores competitivos. Jogador muito caro que o Flamengo contratou foi o Everton Cebolinha e até agora o cara não rendeu nada. Se eu não me engano, ele foi quase 100 milhões de reais. E o Flamengo vai pagar por ele até 2025. Muito caro e não rende. E a gente vê o John Arias, jogador do Fluminense, jogador que custou 20 milhões de reais só ao Fluminense e joga muito bem. É um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores também, da Copa do Brasil, mas foi eliminado. Um dos melhores jogadores. Gente, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, é muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo. Gente, já começar falando sobre uma resenha da torcida do Flamengo nas redes sociais. A torcida do Flamengo foi no Twitter, que agora é X o nome da rede social, e subiu a hashtag Fora Dorival. Dorival que perdeu, o São Paulo perdeu o jogo ontem contra a LDU, se eu não me engano foi a LDU, lá em Quito, um jogo na altura, na altitude. Ou seja, perdeu esse jogo e a torcida do Flamengo foi lá e subiu essa hashtag Fora Dorival como se fosse a torcida do São Paulo pedindo a demissão do treinador. A gente sabe que a torcida do Flamengo tem muita vontade de ter o Dorival de novo no clube, ver que ele é um técnico que ama o Flamengo. Gente, pelas declarações dele, pela vontade dele de ter continuado, a torcida do Flamengo, os jogadores também, veem que o Dorival tem muito amor pelo Flamengo e muita vontade de fazer história pelo Flamengo, mais história do que ele já fez. Diferente do Jorge Jesus. Jorge Jesus fez aquele trabalho dele lá, foi maravilhoso nos 6 meses que ele ficou, mas foi só isso, gente. E o torcedor flamenguista baba pelo Jorge Jesus. Eu também já pedi muita volta dele, mas ele provou que não se importa com o Flamengo. E o Dorival não, o Dorival ele só não ficou por conta dessa diretoria vergonhosa que o Flamengo tem, que eu espero que saia, que não volte nunca mais, que não tente ali se eleger novamente, até porque foi muito vitoriosa, a gente não pode negar isso, mas os erros, as coisas que cometeu ao longo desse caminho, mostrou a incompetência do senhor Marcos Braz, principalmente do senhor Rodolfo Landim, do Bruno Spindel. Gente, vários erros, demissão de vários treinadores porque não se encaixaram no Flamengo, elenco sem comando, o elenco fazendo aquilo que queriam. Então, o Dorival só saiu do Flamengo por conta dessa diretoria, senão ele teria continuado. Caiu o time de rendimento, ali no final da temporada passada caiu, isso foi vergonhoso. Mas isso não caberia demitir o Dorival. Essa é a realidade. Porque o cara foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, título que o Flamengo não via desde 2019, porque 2020 até chegou na final, mas passou aquela vergonha contra o Palmeiras e acabou entregando de mão beijada o título para o Palmeiras com aquele time do Renato Gaúcho que não jogava nada. Então, uma série de erros que acontecem, mas o Dorival ele voltará para o Flamengo um dia. A gente sabe disso porque a gente vê o amor que ele tem pelo Mengão. Isso é muito bom, gente. É muito bom ver um treinador que é bom, ele não faz feijão com arroz, ele é muito bom. Ele é bom e tem vontade de estar no Flamengo e fazer história diferente de outros que já passaram e que a gente até sente falta, mas eles não sentem falta da gente. E eu comecei falando sobre os 281 milhões de reais no Flamengo, gente. E eu falei, realmente, poderia ser uma notícia boa. E é, gente. Só que em parte. Porque a outra parte mostra a incompetência do time. Falei sobre o John Arias. John Arias é um jogador do Fluminense, um jogador que não foi tão caro e o cara entrega muito dentro de campo. Corre o campo todo, se entrega, tem drible, tem finalização, um jogador muito consciente daquilo que faz. Por que eu tô citando ele? Porque o Flamengo só quer ir atrás das grandes estrelas, só quer ir atrás de jogadores badalados, de jogadores que têm nome na Europa, de jogadores que deram errado na Europa e acha que vai dar certo no Flamengo. E não é desse jeito, porque se você tenta trazer jogadores que deram errado em times lá de fora, o que garante que eles vão dar certo aqui no Flamengo? Nada garante, gente. Essa é a grande realidade. Você vê ali o Everton Cebolinha, o cara não joga nada.
O cara parece que foi a maior enganação do futebol brasileiro, conseguiu ir para a seleção, jogou bastante no Grêmio, se eu não me engano ganhou a Conmebol Libertadores pelo Grêmio. Mas, gente, hoje ele não joga nada. Então o Flamengo, os scouts que eles falam hoje, né? Porque para mim é olheiro ainda. Os olheiros do Flamengo não olham direito, não procuram direito os jogadores pelo seu futebol. Por isso que eu vivo falando aqui no canal, se vocês for verem meus vídeos passados, eu vivo falando, eu prefiro muito mais jogadores sem mídias, que joguem muito, sem mídia nenhuma. O cara não tem mídia, o cara não é muito falado, o cara não é muito procurado, mas quando tu vai ver o futebol do cara, fala por si só. Um zagueiro que foi assim por muito tempo, mas agora tá ganhando mídia. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, gente, chegou no Flamengo, todo mundo, reserva, não era muito badalado, não era um zagueiro muito falado. E agora em 2023, 2022 também, a gente está vendo a importância desse zagueiro para o Flamengo. Então, para qualquer posição, eu prefiro jogadores que não sejam badalados, que não tenham mídia, mas que tenham futebol em dia e que consigam entregar para o Flamengo. O Flamengo tem um time muito caro, mas um time muito mal balanceado. Você tem jogadores a mais num setor, e você tem jogadores a menos em outro setor que precisa mais. Você vê isso acontecendo. E isso tudo é erro de planejamento da diretoria, erro de planejamento também na questão da escolha do treinador, porque você vê que o treinador, o Jorge Sampaoli, não se encaixa com as características dos jogadores. Não se encaixa, gente. Você tem um elenco caro, porém mal balanceado. E um treinador também que não tem nada a ver com a imagem do clube. E você vê essas coisas e você fica sem entender. Caraca, o Flamengo do ano passado ganhou tudo e hoje não consegue ganhar nada. Os caras simplesmente parecem que não conseguem jogar, gente. E eu vou falar, não é falta de correr pelo treinador não, porque eu vejo jogadores correndo. E também não é passando pano pra eles. Então é uma série de erros, uma série de coisas que vem acontecendo. Então o Flamengo, a reformulação que o Flamengo tem que ter não é só de ter dinheiro guardado, é reformulação no elenco. A reformulação financeira que o Flamengo vem fazendo ao longo dos anos se manteve, gente. O Flamengo, cada dia que passa, se torna um clube mais rico, mais milionário. O Flamengo é um clube hoje em dia bilionário, fez 1,5 bilhão na arrecadação da temporada anterior, a de 2022. Esse ano talvez faça menos por conta de não ter ganhado os títulos. Mas midiaticamente, patrocinador, gente, tudo. A torcida enchendo estádio acontece sempre do Flamengo conseguir muito dinheiro com isso. Então, o que precisa é gestão de futebol. Isso que precisa. E essa diretoria, gente, não se importa muito com o futebol. Parece que é isso. Parece que isso fica estampado pra gente. Vem de jogador que tá rendendo muito, pensando muito no dinheiro e o clube afundando esportivamente. Essa temporada foi muito ruim. A gente não viu a mudança de chave, a virada de chave do Flamengo ainda. A gente quer um jogo pra gente olhar e falar: nossa, a temporada 23 começou pro Flamengo. Mas até agora não aconteceu. Gente, falar sobre o Luiz Araújo, ele tem tudo para ser titular amanhã, jogador que vem chamando a atenção nos treinos. E eu já vinha falando aqui no canal há muito tempo sobre o Luiz Araújo, sobre ele receber mais oportunidades, sobre ele ter mais minutagens em campo, até porque toda vez que ele entra no segundo tempo, ele entra buscando o jogo, é um jogador que tem drible, é um jogador que finaliza de fora da área, é um jogador que sempre que o jogo tá difícil, ele tá tentando alguma coisa individual ali, já que todo mundo não tá tentando. Então, o Luiz Araújo, ele deveria ter mais oportunidades, e parece que o São Paulo está enxergando isso também, e deve escalar Bruno Henrique numa ponta, Luiz Araújo na outra, Pedro ou Gabigol centralizado, até porque eu nem sei se eu quero o Gabigol de titular também. Gente, o Gabigol, ele foi intitulado o jogador mais ineficiente do Campeonato Brasileiro. E essa matéria não tá mentindo não. Porque você vê que o Gabigol ele se apavora de frente pro gol e ele perde muito gol e ele vem perdendo muito gol nas últimas temporadas. Isso vem acontecendo com o Gabigol. O time não cria tanto pra ele. Ele sai da área, ele acaba perdendo ali, ficando longe do gol e acaba não fazendo tantos gols também. Tem tudo a ver com isso. O posicionamento dele, esse lance dele ficar saindo da área, mas também o time não está criando bastante para ele e os erros individuais dele. Mas focando no Luiz Araújo tendo mais oportunidades, tendo mais aí chances de começar os jogos, de fazer suas jogadas, talvez ele consiga o primeiro gol dele pelo Flamengo e também consiga criar bastante jogadas. Ele que é um jogador muito criativo ali pelas jogadas de linha de fundo. Então espero que ele se dê bem no Flamengo, que ele fique por bastante tempo, até porque, gente, a gente está querendo um ponta direita há muito tempo. A gente joga com o Everton Ribeiro ali naquele setor há bastante tempo.
O Michael jogou naquele setor, mas ele se identifica mais com a ponta esquerda. Então a ponta direita, um jogador para jogar ali espetado, o Flamengo não tem desde 2018, 19, por aí. A gente não tem ali um fixo. A gente tinha um Berril, gente. Berril jogava na correria, era só a correria o futebol do Berril. Mas futebol mesmo, drible, futebol bem bonito, bem jogado, ele não tinha. Pessoal, vou ficando por aqui, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. Tamo junto, saudações rubro-negras, valeu!